Nós estamos na aula de número 17. Nessa aula, vamos falar seguindo aquela linha que nós vimos na aula passada da capelania concursada. Vamos ver uma outra face também da capelania, que é a capelania oficial ou institucional, conhecida como na área do trabalho. Essa é uma capelania que eu gostaria de chamar a atenção. Quando você é vocacionado para ser um capelão, é lógico que o seu coração ele deve estar desprendido de qualquer recompensa. Porque se você recebe a sua recompensa aqui na terra por fazer o bem, você não vai ter galardão, não é verdade? E nós vivemos pela fé. Então quem ingressa na capelania não está com seu coração pensando em vantagens. Uma vez me perguntaram quais são as vantagens de se tornar um capelão. E essa pergunta ela estava relacionada a quais são as vantagens, o que a pessoa ia ganhar, quais são os benefícios dela, isso, aquilo. Não no sentido de prestar assistência, que é a função primordial do capelão. E eu falei para ele que não teria nenhuma vantagem. Eu falei, olha, se você busca vantagens, você busca o curso errado. A gente tem outros cursos que vai te favorecer com muitas vantagens. Essa daqui, humanamente falando, não tem vantagens, porque você vai servir. Você quer servir? E aí ele pulou longe. Ele falou, então eu vou ver outro curso. Ou seja, não são todos que querem servir. A igreja perdeu essa essência. A igreja está deixando no meio do caminho muitas coisas que fazem parte da vida cristã e que agora muitos buscam seus próprios interesses. Então, quando a gente está nessa aula aqui falando sobre a capelania institucional, que é uma possibilidade de trabalho, não é para o capelão achar que agora ele vai atrás de vantagens. Não pense nisso. Mas se Deus te chamar para uma finalidade dessa, onde você vai ter a possibilidade de ser remunerado, digno é o obreiro também do seu salário, desde que seja aquele fruto de Deus realmente e que você tenha um chamado de Deus para isso, para essa finalidade, tá bom? Mas nessa aula é para esclarecer todos esses detalhes. Vamos então avançando aqui. Capelania oficial ou capelania institucional, ela funciona da seguinte forma, é um trabalho, tá bom? O capelão cristão, ele pode se candidatar a uma vaga no hospital ou no presídio ou qualquer outra instituição, vou colocar como acréscimo aqui, desde que seja membro de uma igreja evangélica e que tenha uma carta de recomendação. Ou seja, qualquer capelão ele pode se candidatar a digamos que uma vaga de emprego aí um pouco inusitada, né? Porque não é uma vaga de emprego comum que a gente está acostumado a ver por aí, né? É uma vaga que vai cuidar da parte espiritual. Esses dias eu estava conversando com um capelão que ele atua na área empresarial e ele foi contratado por uma empresa para ser capelão daquela empresa. E ele falou que muitas coisas relacionadas a pessoas que estavam desempenhando mal as suas funções, pessoas que estavam desistindo do emprego, que estavam arrumando atestados médicos aí à torta e à direita, aqueles atestados de mentirinha, todas essas questões aí começaram a ser muito bem solucionadas através da capelania. Que trabalho bonito, viu? Assim acontece em outros departamentos também. Por exemplo, além disso, precisa ter escolaridade comprovada e um curso, obviamente, de capelania. Você não consegue trabalhar nessa área se você não está preparado. Agora eu quero chamar a sua atenção sobre a preparação. Você está sendo preparado neste curso. Então você é um especialista, você está se tornando um especialista para atender esta demanda.
Olha, e a capelania institucional, você pode chamar ela de capelania institucional ou capelania oficial, tá bom? Qualquer um desses dois nomes aí é bem recebido para identificar esse tipo de trabalho. E olha só, tem uma lei de número 9.450 no ano de 2019. Aqui tem até um printzinho que eu fiz de um vídeo que eu publiquei em 2019, porque eu estava à frente desse trabalho também lá em Salvador. E lá em Salvador, eu já morei em Salvador, hoje eu moro aqui em Curitiba, mas eu já morei em Salvador 16 anos. E eu digo para você, Salvador é a minha terra também, apesar de ser paulista, né? Salvador é a minha terra também, que eu chamo de terra natal também, que eu tenho muito carinho por Salvador, pelo povo de Salvador. E nessa época aqui, em 2019, eu ainda estava lá. E eu gravei esse vídeo para dar a notícia justamente de uma Depois deixa quieto essa palavra. Do, da questão da regulamentação institucional, troquei, ficou melhor agora, que virou lei em Salvador, e a gente estava lá batalhando nesse processo e conseguimos essa vitória lá. E aí veio a lei que já está promulgada, já está tudo certinho, que é a lei 9.450 do ano de 2019, ela assegura assistência religiosa e espiritual por meio da capelania nos estabelecimentos mencionados no município de Salvador e dá outras providências. Nessas providências, a lei agora exige que a pessoa tenha um curso de capelania, porque estava virando uma bagunça. Lá em Salvador tem um hospital chamado... como que é o nome do hospital? Ernesto Santos... me esqueci agora o nome do hospital, estava na mente aqui. Roberto Santos, lembrei agora. Hospital Roberto Santos. E nesse hospital teve um dia, um tempo lá, que o hospital barrou a entrada dos visitantes, simplesmente barrou. E criou um tumulto lá, foi para a justiça, porque não pode barrar. Mas a questão estava saindo do controle. Os visitantes que estavam indo estavam muito despreparados. Sabe aquela gritaria, ungindo com óleo, fazendo isso, querendo entrar à força, dizendo que tinha acesso livre. E é uma outra questão que nós vamos abordar nas próximas aulas, é sobre o acesso, o passo a passo, como você deve acessar. Você vai aprender tudo aqui neste curso. Tá certo? Então estava virando uma bagunça. E essa lei veio para consertar isso daí. E foi um alívio para a gente, porque... E aí, em 2019, eu gravei esse vídeo dando a notícia, feliz da vida, porque tem muitas coisas que estão institucionalizando. Agora saiu a palavra. Institucionalizando ali a capelania para o lado que vai dar muita oportunidade também para os capelães trabalharem. Inclusive lá em Salvador já tem hospitais que tem capelães evangélicos que trabalham. Tem um hospital lá em Salvador chamado Hospital Evangélico de Brotas. Lá tem capelães evangélicos que trabalham lá. Isso está crescendo. Então, a capelania, ela tem essa possibilidade também de você trabalhar junto com a instituição, mas trabalhar de verdade. Não é aquele trabalho voluntário, que não deixa de ser um trabalho também, é algo que você tem ali com a equipe multidisciplinar ali do hospital, enfim, e que você trabalha também, mas esse é institucionalizado. Agora, olha só que interessante. Aqui em Curitiba, eu estou falando das cidades que eu conheço, né? Outras eu já tenho alguns conhecimentos também de alguns projetos que estão em andamento, mas eu prefiro falar destes que eu já estou mais perto, já tenho ali uma familiaridade melhor, então aí eu tenho como falar um pouquinho mais. Aqui em Curitiba, a gente já está trabalhando há algum tempo já, e tem um pessoal... Eu não estou como estava lá em Salvador nesse projeto aqui, mas já estou procurando algumas brechinhas ali para começar a atuar também nessa área, porque é uma área que
queima no meu coração e que eu posso cooperar bastante também. Então, eu já estou averiguando algumas situações aqui e eu fiz um print dessa matéria que diz o seguinte, aqui é o site de Curitiba, né? Pela Câmara Municipal de Curitiba. A capelania em instituição de saúde pode ser regulamentada em Curitiba. Ou seja, tem um projeto de lei que ele está a todo vapor aqui em Curitiba, que vai dar oportunidades também para institucionalizar, olha aí a palavrinha de novo, institucionalizar a capelania. Então vai dar muitas oportunidades também para crescer essa área e crescer no campo do trabalho. Isso é maravilhoso. E aí eu comecei falando nessa aula que é lógico que a gente não está buscando galardão aqui na Terra, mas é lógico, se você for vocacionado para isso, você é digno também de ter ali o seu salário, de trabalhar nessa área. Quem sabe é até uma vocação que você começa a descobrir aí, capelão, capelã, a partir de agora, né? Então essa aula fica por aqui, vamos à nossa próxima aula com muito mais da capelania.